João não tem cultura. Maria é uma mulher muito culta. Mais ou menos assim, nós definimos as pessoas que têm ou não cultura, dizendo que aquelas que não frequentaram a escola, ou que são pobres, ou que são ágrafas, não têm cultura alguma. E aquelas que frequentam museus, concertos, galerias de arte, essas sim são possuidoras de cultura. Mas como personalidade, também a gente diz, João é um cara forte. E dizemos, Maria é tão apagadinha. Mas, da mesma forma, dizer que uma pessoa é tímida ou explosiva são notadamente traços do caráter das pessoas, das personalidades dessas pessoas. De igual forma, o conceito de cultura se aplica a todas as pessoas ou grupos. Não existe grupo que não seja conhecedor da sua própria cultura. Quando falamos em culturas de abelhas ou de formigas, nós estamos falando de códigos geneticamente dados pela natureza. Essas sociedades de formigas e abelhas são estáticas, elas não se transformam. Ninguém pode esperar que em 200 ou 400 anos alguma formiga vá fazer uma revolução industrial ou bolchevique. Ela não consegue fazer isso. Essa é uma característica eminentemente humana. Nossa grande tradição, então, é a de nos atualizarmos sempre. Se gostássemos de todas as tradições antigas, nós andaríamos a cavalo, teríamos luz de lamparina e estaríamos muito satisfeitos com aquele computador 286 que levava 10 minutos para ser ligado. Nós geralmente estranhamos as culturas que não são aquelas parecidas com as nossas. Um exemplo bem interessante. Quando a gente substitui o machado de pedra pelo machado de metal de um indígena, nós dissemos para ele o seguinte: antes você cortava uma árvore em 2 horas com esse seu machado rupestre. Agora com o nosso machado moderno, você terá a oportunidade de cortar essa árvore em meia hora. E na nossa lógica, nós achamos que o índio vai cortar então 4 árvores nesse mesmo tempo. Não é assim? Se a cultura dele necessita de cortar apenas uma árvore, por que ele cortaria as outras 3? Então o que ele vai fazer com o tempo dele? Ora, as coisas que são mais legais da vida dele. Ficar com a família, fazer rituais, fazer festa, caçar, outras atividades que são cotidianas. O mesmo acontece com os alemães. Quando, depois da Segunda Guerra, a jornada da Alemanha de trabalho passou de 44 horas foi diminuindo até chegar a 40, 36 horas, e agora só não reduziu para 32 horas por conta da crise na Europa, é que nós vemos que o que o alemão quer é virar índio, gente. Ele quer mais tempo para fazer a cultura, para beber cerveja, para ficar com os amigos. Ora, esse é o bom mundo, essa é a boa vida cultural. Um segundo exemplo de estranhamento é quando a gente nota aquele caso que houve em 94 do grande massacre Yanomami no estado de Roraima. Uma das grandes preocupações dos Yanomami era que o exército pudesse ajudá-los a encontrar os corpos de seus mortos, pois assim eles os desejavam para cremar e ingerir as suas cinzas e restos mortais. Mas como? Comer os seus mortos? Isso nos parece uma ideia tão estranha. Mas, quando nós morremos, o Yanomami pergunta para a gente: então você entrega o corpo dos seus ancestrais para os vermes comerem? São os vermes que vão comer os seus ancestrais e não os descendentes? Agora me parece que a lógica mudou um pouco de lado. E eu sei que, embora a lógica pareça ser bastante mais razoável do que a nossa, que entregamos os nossos ancestrais para os vermes, não me parece que nenhum de nós vai mudar de atitude cultural porque aprendeu algo de novo com os Yanomami. Um terceiro caso de estranhamento bem interessante diz respeito a quase uma lenda de um antropólogo que estava no Xingu já há algum tempo, e quando ele foi embora, ele pediu para juntar um monte de materiais, arcos e flechas, cestas, cerâmicas, pois ele queria levar
para o seu museu em sua universidade. Em uma roda final, conversando com os índios e já com o seu acampamento montado para ir embora, os índios repararam que todas as vezes que ele pegava o seu relógio de ouro de bolso, os índios ficavam com o olho bem interessado naquele relógio. E ele, desconfiado do que ia acontecer, e aconteceu. Os índios pediram para ele o relógio de ouro. E ele pensou, mas o que os índios vão fazer com esse relógio de ouro? Eles nem sabem olhar as horas. E ele ficou refletindo sobre aquilo e pensou, bom, eles me deram tanta coisa, foram tão legais comigo, puxa, eu vou dar esse relógio, apesar dele ser um relógio que está na minha família há 200 anos. Bom, quando ele deu o relógio, o cacique pegou aquele relógio, olhou, passou para o lado, para o índio ao lado, e aquilo foi rodando entre todos os membros do grupo, até que um pequeno índio pegou aquele relógio e levou uma árvore lá em cima e pendurou o relógio lá em cima. Daqui de baixo, o antropólogo olhava sem entender. Pá, mas para que serve o meu relógio lá em cima daquela árvore? Ora, seu antropólogo, para que serve o meu arco e flecha na sua parede?